emoções, objetivos, sentimentos, pensamentos. A gente vê no texto pessoas que viram Jesus agindo, se comportando, mas não viam o que estava por trás de tudo aquilo que estava sendo feito. Como é importante nós buscarmos a intenção. Como é importante nós não nos contentarmos com uma visão superficial das coisas. Como é importante nós desejarmos e buscarmos e lutarmos, como Paulo fazia, se esbofeteando, se esmurrando, para que ele pudesse amadurecer. Quando eu vejo Paulo falando assim, eu sou obrigado a pensar que o amadurecimento, o bom amadurecimento, aquele que traz transformações, ele é conquistado à força. Como o reino é conquistado à força. Como a vida daqueles que vencem hoje foram conquistadas à força. Porque na verdade ninguém dá o que não tem. E aquilo que não se tem, que não pode ser dado, acaba rápido. Oportunidades é aquilo que nós temos quando nós nos relacionamos com Jesus. Um comportamento adequado quando nós nos relacionamos com Jesus. Porque Jesus é o único que pode salvar as nossas vidas. Jesus é o único que pode mudar a nossa história. Jesus, ele continua da mesma forma sendo o único que pode nos curar. Talvez o momento que nós vivemos seja um pouco diferente daquilo que vivia aquele povo. Eram milhares e milhares e milhares de doentes. Eram milhares e milhares com fome. Eram milhares e milhares que eram presos. Eram escravos dos romanos. Eles não queriam mais aquilo. E Jesus, ele trouxe alívio. Muitos se iludiram com o alívio imediato. Mas muitos entenderam que em Jesus você tem o alívio eterno. O imediato é bom, só no momento. Muitos foram curados por Jesus. Muitos ficaram espantados, como os próprios líderes. Ele fez muitas coisas, ele salvou muita gente. Salva-se a próprio. Ele estava imaginando que aquilo era uma demonstração de poder. Por algum motivo eles estavam achando que Jesus queria se mostrar como alguém forte, poderoso, capaz. Nós sabemos que Jesus é forte, capaz, ele é poderoso, ele é tudo. Mas na verdade, quando ele curava uma pessoa, quando ele libertava alguém endemoniado, era o amor. Quando ele fazia algo, era feito por amor. Então aquela força, aquele poder, aquilo tudo extraordinário que acontecia, não era fruto de alguém que queria aparecer, mas era fruto de alguém que queria amar. Ou seja, quando nós fazemos as coisas por amor, e não aceitamos nenhum tipo de outro sentimento, existe uma manifestação poderosa acontecendo no redor daqueles que fazem por amor, que fazem por excelência, que fazem por gratidão e não por outro motivo. Porque quando nós fazemos por amor, parece que existe uma proteção invisível que não permite que sejamos afetados por nenhum tipo de pensamento ou sentimento que não deveríamos ter naquele momento. Jesus amava. E tudo o que acontecia ao seu redor era fruto do seu amor. Tudo o que acontecia ao redor. O rei dos judeus é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês. Diz respeito à placa que fora colocada na cruz. E dizia bem grande, como se fosse uma marca, rei dos judeus. O engraçado é que os religiosos exaltados, eles ficavam revoltados e gritavam. E gritavam porque ele não era rei dos judeus, e aquilo não deveria estar lá, e eles queriam que tirassem aquilo. Eles não entendiam. Porque não eram eles que definiram ele rei dos judeus. Aquela definição não era deles, aquela definição era do próprio Cristo. Ele era rei. E querendo ou não, essa verdade, mesmo Jesus sendo crucificado, e a crucificação não dizia respeito a algo diferente, ele era rei, e como rei, ele estava tomando posse de algo que outrora tinha sido perdido, mal sabiam aqueles homens. Jesus estava ali vencendo sobre o fracasso do governo humano. Ele é um rei que governa, ele era um rei que a partir daquele momento ele iria governar. E ele estava dizendo não para uma realidade que até então imperava naquele momento. Porque Adão, lá atrás, ele tinha dado legalidade para Satanás. Quando ele entrega para Satanás por conta de uma atitude de fraqueza, por conta de uma atitude corrompida, ele entrega para Satanás aquilo que ele tinha recebido de Deus. Faça!
Faça. Administre, cuide, proteja. Faça. Amados, o fazer, muitas vezes combatido por tantos sentimentos que nos coloca prostrados, o fazer é uma ordem de Deus para todo homem e mulher. Faça. Proteja. Construa. Trabalhe. Se esforce. Faça. Mas Adão não fez isso, e Satanás, ele o enganou. E todas as vezes quando nós não fazemos o que temos que fazer, nós nos colocamos como alvos fáceis para que Satanás nos engane. Faça o que é correto. Satanás não vai te enganar. Faça o que é certo, mesmo que todas as pessoas militem contra você. Lutar contra as pessoas é possível. Lutar contra Deus não. E Adão experimentou isso. E por conta dessa teimosia de Adão, ele perde a autoridade. Ele dá a autoridade legal que ele tinha sobre a terra para o diabo, tornando a humanidade escrava do pecado. Então aqueles homens, eles eram escravos, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Jesus estava resgatando através da cruz, o sangue dele sendo derramado, cancelava a culpa e a condenação daquele pecado. Ou seja, aquilo que foi entregue a Satanás estava sendo recuperado novamente. E somente em Jesus se vive a autoridade de Deus. Na cruz, Jesus ele derrota a força do mal. Existe força do mal. Ele desarma os poderes das trevas. Existe poder nas trevas. E ele recupera as chaves da morte e do inferno. Existe morte e existe inferno. Por mais que se queira falar que isso não é conto. O inferno não é uma realidade. E o inferno é o local onde todos os demônios, Satanás e todos aqueles que não crerem em Jesus Cristo, entregarem a sua vida para Ele, vão ficar. A Bíblia nos ensina que Jesus ele reassume o governo. Ele assume, ele toma para si. Só que ele faz algo tremendo e maravilhoso, que é fruto da fé. Ele devolve a autoridade sobre a terra àquele que os creem. Ou seja, existe um ambiente onde existe autoridade, existe um ambiente onde existe poder. Qual o poder? O poder do homem, não, o poder de Deus se manifestando, amém? Ele devolve. Ele devolve o direito àqueles que creem, o direito da vida eterna, o direito da comunhão com Deus, o relacionamento perfeito. Agora, da mesma forma que aqueles religiosos não aceitavam aquela placa, Rei dos Judeus, e pediam para tirá-la, porque aquilo não representava, assim é o mundo hoje. Assim é o mundo hoje, que não aceita o Evangelho, tal como não aceita a cruz, porque para ele, por mais que se demonstre o amor de Deus, não vale a pena. O mundo rejeita a cruz. O mundo rejeita o Evangelho. E quando alguém perguntar para você se Deus existe, porque se Ele existisse não haveria tanto mal na humanidade, na terra, você fala, o mal existe porque as pessoas rejeitam a cruz. As pessoas rejeitam o Evangelho. E quando vivem rejeitando isso, e eles fazem porque eles têm direito de rejeitar. Mas esse direito não implica em liberdade. Quando se rejeita o Evangelho, o que nós temos? A velha realidade imperando, ou seja, escravidão. E bem sabemos que o escravo não tem vontade. Quando lemos Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, tendo cancelado o escrito de dívida, ou seja, tinha um documento contrário, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A cruz não era o fim para Jesus. Na verdade, a cruz sempre foi o começo daquilo que Ele queria. E o que Deus queria era compartilhar conosco uma autoridade, outrora dado ao homem, embora perdida, mas não por muito tempo. Filipenses 2, de 8 a 11, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que é acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai.
Amados, por mais que eles gritavam que aquilo não dizia respeito a eles, essa escolha, essa verdade não era deles que deveria partir, porque eles não têm poder sobre isso. É como se eles se comportassem como loucos. Eles não enxergaram a verdade. Eles não enxergavam a autoridade. Eles não reconheciam o que Jesus estava fazendo. Mas a grande verdade é que Jesus fez. E ali ele tomou posse. E mais legal e mais importante, ele não queria que aquilo fosse somente dele. Ele compartilhou comigo e com você. Pastor, como que ele conseguiu ser tão obediente? Como que ele conseguiu enfrentar um momento tão terrível? E todos nós conhecemos. E conhecemos ao ponto de podermos falar com autoridade, mas muitas vezes nós não falamos, porque achamos que aquilo é frágil, mediante a oposição do mundo. Na verdade, não é frágil. Jesus ele foi obediente. Obediente para que se cumprisse o que a ele foi proposto. E ele passa essa mensagem. Como que ele conseguiu? Ele conseguiu porque ele foi obediente. Não existe uma outra ação, não existe um outro verbo que não o verbo de obedecer, porque obedecer, ele contribui para que a manifestação sobrenatural da autoridade do Pai se manifeste na vida daqueles que se comportam de tal forma. Porque a nossa natureza é uma natureza corrompida. E ela grita, porque ela não entende. A cruz sempre foi loucura para os que não creem, mas para aqueles que creem, a cruz é a manifestação maior do poder de Deus e o amor que Ele tem por mim e por você. Por que eu olho para a cruz? Porque na cruz eu vejo amor. O amor que não se vê no mundo, o amor que não se pega pela mão, o amor que não se compra. E que muitas vezes por nós não conseguimos fazer essas coisas que nós estamos habituados a fazer. Eu estou habituado a acreditar naquilo que eu vejo, eu estou habituado a ter aquilo que eu compro. Mas quando eu não vejo, muitas vezes eu não consigo entender, amados. Se entende sim o amor, e não é por as coisas que se veem, mas por aquilo que se crê, e tem que estar no meu coração marcado, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho com um único propósito. Para que se acreditassem nele. Ah, ele existe? Não. Ele faz? Não, não é só isso. Porque aqueles homens que estavam se revoltando com Jesus, sabia que ele existia, sabia que ele fazia, sabia que ele tem o poder, amados, mas quando nós não entendemos pela fé, tudo que é feito é em vão. Tudo passa muito rápido. Quando nós não temos fé, as coisas passam rápido. Aquilo que foi visto se é esquecido, aquilo que tem é perdido. Aquilo que é feito, parece que é feito como se fosse feito num lugar arenoso, onde vem o vento e destrói tudo. Aí você fica gritando, como se tivesse revoltado ou indignado. Poxa vida, eu trabalhei tanto. Quantas vezes nos revoltamos por trabalhar tanto? Quantas vezes nos indignamos com aqueles que não fazem? Amados, se indigne contra o pecado. Se indigne contra a justiça. Tenha palavras corretas para aqueles que não fazem. Mas não usem essas palavras porque eles não fizeram. Na contrapartida de que você faz e faz muito. Quando você fala para alguém que está caminhando na direção errada. Quando você fala com alguém que está pecando. Quando você fala com alguém que é escravo. Não subjugue a situação dele. Porque Cristo não julgou você. Ele agiu para te salvar. E no fundo, no fundo, no fundo, Ele quer que você faça o mesmo. Você não vai fazer o correto com a motivação errada. Tudo que Jesus fez foi por amor. Ele amou. E foi o amor que corrigiu. Porque Ele não estendeu uma mão para fazer nada diferente. Ele se entregou. E a única coisa que Deus quer é a tua vida. Amém? Glória a Deus.
Você pode porque Deus te possibilitou isso, você tem porque Deus te deu. Tudo aquilo que a Bíblia diz a teu respeito é a verdade que deve ser vivida por você e pela tua família. Faça isso e você vai ver a glória de Deus, aleluia. O outro ponto é os dois ladrões, Lucas 23, de 39 a 43. Caramba, Deus tinha colocado do lado dele duas pessoas. Porque Deus queria ensinar. E Deus fala muito sobre oportunidades. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu Cristo? De novo, parecia. Uma visão superficial, uma visão rápida das coisas. Nos faz, às vezes, querer entender as coisas como se estivesse entendendo algo completo, mas uma visão rápida, ela é superficial. E ele estava lá olhando para Jesus de uma forma superficial, ele não conseguia enxergar, nem por conta da placa, que ele era rei. Na verdade, ele olha para Jesus, isso é um grande problema que nós muitas vezes temos, e acha que Jesus é igual a ele, só porque Jesus estava no lugar que ele estava. Mas ele estava lá por conta de coisas totalmente diferentes. Às vezes Deus está no nosso ambiente. E pelo fato dele estar no nosso ambiente, muitas vezes a gente acha que ele é igual a nós. Ele não é. Ele é sempre Deus. Só que quando nós olhamos para Jesus no nosso ambiente, nós não conseguimos olhar para ele como Deus, como Rei. A gente não aproveita o que ele pode fazer no nosso ambiente. Isso aconteceu com aquele bandido na cruz. Ele achou que Jesus era como ele. Salva-te a ti mesmo. Mas ele não estava preocupado com Jesus salvo. Ele via ali uma oportunidade, de novo, uma oportunidade rápida de salvar ele mesmo. Embora ele não tivesse feito nada para se salvar, ele estava se agarrando a uma oportunidade que ele tinha. Mas a oportunidade que ele tinha, ele aproveitou da forma errada. Salva-te a ti mesmo e salve a mim também. Ele queria que Jesus só fosse um instrumento para tirar ele do lugar que ele estava. Jesus não é instrumento para tirar ninguém do lugar que aquela pessoa está. Jesus sempre será Deus. Jesus sempre será Senhor. Jesus sempre será Rei. E não tem como chegar aos benefícios, aproveitar as oportunidades que se tem em Jesus, se nós não olharmos para Ele como Rei, como Senhor, como nós não tratarmos Ele com honra, com excelência, entregarmos para Ele o melhor que nós temos. Amados, nós temos ali um homem que tinha assim, e viu nele a oportunidade: se você é bom, me tira. Ele não falava como alguém que cria, ele não falava como alguém que respeitava. Na verdade, ele ouviu uma multidão gritando e ele achou que ele podia falar daquele jeito. Amados, não entra na onda do mundo, toma cuidado. O mundo grita que Jesus não é ninguém. Outras religiões dizem que ele é mais um profeta. Outros nem acreditam que ele existiu. Mas, amados, você sabe, porque o Espírito grita dentro de você, que ele é Senhor e Salvador daqueles que o amam e entregam verdadeiramente a sua vida para ele. Não tem como fazer diferente. Ah, mas ele tem poder, então ele pode fazer. Ele tem poder, ele pode fazer. Mas não faça dele alguém como você. Não faça dele o que muitas vezes nós fazemos com as pessoas que estão do nosso lado. Embora nós temos a oportunidade de amá-las, nós queremos transformá-las em escravo do nosso eu. Muitos casamentos acabam porque os cônjuges não veem o outro como aquele que Deus deu uma oportunidade de servir. Em muitos aconselhamentos de casais, em muitas palestras de casais, se ouve uma frase que é difícil de engolir: quem casa para ser feliz, acaba divorciado. Porque o casamento, ele começa com uma primeira semente, é do servir. É fazer com que o outro se sinta melhor, é fazer com que o outro se sinta feliz, e aquele que consegue viver o casamento dessa forma, ele cria na verdade aquilo que ele talvez buscasse: a felicidade. Mas não se encontra a felicidade através da felicidade. Encontra a felicidade através de Jesus. Ah, mas por que Jesus entra nessa história como algo importante? Porque Jesus ensinou: muito melhor é dar do que receber. No final do dia eu vou ser feliz, porque eu ministrei a felicidade na vida do outro. E o casamento, meu irmão, é o melhor lugar para que se possa aproveitar as oportunidades da cruz. Amém? Tem alguém brigando aí? Então para de brigar. Ah, mas é difícil? É difícil para você se você continuar tentando parar de brigar.
Porque se você entender a palavra de autoridade que foi dada para você pelo poder da cruz de Cristo, você não vai querer continuar lutando, você vai começar a servir. Você quer que a pessoa mude? Mude ela pelo poder do amor. Mude ela por aquilo que você faz, não por conta da que aquele ambiente merece, mas por conta do que Cristo merece e o que Ele pode fazer através da tua vida. Aproveita a oportunidade. É tão rápido, é tão complicado essa coisa, porque a gente tem na nossa mão a chave que abre aquela porta que se fechou, e a gente fica procurando outras chaves. Amados, não tem segredo. A realidade é, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, de tudo. Do casamento, do relacionamento. Caminho é processo, verdade é coisa que não se discute, e vida é o objetivo daqueles que todos querem. Nós queremos viver. E não é qualquer vida. Às vezes nós usamos algumas expressões em relação a algumas coisas. Esse cara é filho de papai, ele tem tudo o que ele quer. Você já ouviu isso já, né? Pô, esse cara parece filho de rei, esse camarada parece que é príncipe. Pô, olha só, tem tudo o que ele quer. Mas a gente é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, Ele tem tudo para nós. A gente tem se indignado com tanta coisa. Se indigne por não estar vivendo aquilo que Deus conquistou para você na cruz do Calvário. Agora, existe uma confusão. Como foi a confusão desse primeiro personagem dessa história. Ele queria sair dali, mas pelo meio errado. Transformando Jesus num serviçal. Agora, o outro, ele repreende dizendo, nem menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas ele nenhum mal fez. Cara, ele entendeu. Ele entendeu. Ele reconhece que aquela cruz não era para Jesus. Aquela cruz era dele. Ele reconhece que ele deveria estar lá, ele reconhece que ele deveria sofrer, ele reconhece que ele tinha pecado para isso, mas ele reconhece algo que sobremaneira vem sobre tudo isso e dá a oportunidade de encontrar aquilo que o outro cara queria, só que ele fez da forma errada. Esse fez da forma certa. Ele acrescenta, Jesus, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Amados, eu acredito tanto nessa palavra, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O tempo perdido fazendo uma coisa errada não é igual ao tempo da manifestação do poder de Deus sobre a vida daqueles que creem. Jesus responde para ele, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amados, toma cuidado. A gente está diante de uma estatística complicada. Eram 2 pessoas. 50% para lá, 50% para cá. É quase que você jogasse uma moeda para cima e esperasse um resultado favorável. Um deles se junta à multidão para zombar. Só que o outro reconhece que aquela pena era para ele. Ele pede misericórdia, ele recebe misericórdia. E através da misericórdia ele recebe um acesso para o paraíso. Para ele, aquela dor ia passar. A dor do sofrimento da cruz, a dor de uma vida longe da verdade, a dor de uma vida de mentira, de roubo, de corrupção. Para ele, aquela dor ia passar. Agora, por incrível que pareça, o outro sentia a mesma dor. Ele era fruto dos mesmos erros. Só que para ele, no que diz respeito à dor, aquilo seria só o começo. Embora ele estivesse do lado do único que podia salvá-lo, ele não aproveitou a oportunidade. Às vezes Deus nos coloca em lugares extraordinários e nós não aproveitamos a oportunidade. Às vezes Deus coloca nós do lado de pessoas maravilhosas e nós não aproveitamos a oportunidade. Às vezes Deus abre portas e nos recebe em casas e nós não aproveitamos a oportunidade porque nós nos sentimos iguais àqueles que estão nos dando oportunidade. E Deus não quer que nós façamos isso, porque quando nós fazemos isso, nós estamos desonrando aquele que nos honra, nos recebendo. Protocolo de honra não é papo furado. O próprio Deus fala, como que você vai acreditar em quem você não vê? Se você não acredita em quem você vê? Como que você vai amar quem você não vê? Se você não ama quem você vê? Ele está mostrando para a gente que existe uma dificuldade de fazer aquilo que você não vê, mas aquilo que você não vê é eterno, aquilo que você vê é passageiro. E se você não colocar na tua cabeça a importância de nós nos acostumarmos a vivermos por aquilo que nós não vemos, nós nunca vamos ver a manifestação do poder de Deus. Isso é fé.
Para uns a cruz é o fim do sofrimento, mas para outros a cruz é o começo do juízo. E agora eu não estou falando sobre os dois bandidos, eu estou falando sobre nós. Para uns a cruz é bom, mas para outros a cruz é o começo do juízo. É como se ele estivesse falando não para aquilo que Jesus fez e deseja continuar com uma vida perdida, atrapalhada, complicada, pesada, com dores e desacertos, desequilíbrios e medo. Por isso que Paulo fala em 2 Coríntios 4, 16 e 18, por isso não desanime, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renove a cada dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem, poxa vida, elas são eternas. Você quer ver Jesus? Feche os olhos. Você quer vencer batalhas? Ajoelhe-se. Você quer estar presente? Muitas vezes será necessário você se omitir dos ambientes. Mas de Deus, abra os olhos. Diante de Deus, se levante e o adore, e o glorifique, se prostre. Na presença dEle não é você que luta. Mas somente na presença dEle. E na presença dEle tem uma marca importante. Daqueles que ali continuam e querem continuar. Obediência. O ambiente mais hostil desse mundo é para quem é rebelde. O ambiente mais hostil desse mundo é para quem continua se comportando como um ladrão da cruz. Vou continuar agindo do meu jeito. Ele era rebelde, ele era ladrão, ele brigava, ele gritava, ele passava as pessoas para trás. E ele achou que desse jeito ele podia falar com Jesus. Não pode. Eu sou assim mesmo. Eu sou nervoso, eu sou estourado. Eu brigo mesmo, eu grito mesmo, eu exijo meu direito. Mas toma cuidado quando você faz isso na presença de quem continua sendo Deus. Toma cuidado. E o terceiro ponto, o insulto da multidão. Todos que passavam zombavam, todos que passavam desprezavam, questionavam ele, como a gente leu. Se ele fosse realmente o que ele dizia, poderia sair dali. Como se ele estava ali para provar alguma coisa para alguém. A grande questão é que a única coisa que ele queria era estar ali, porque ali ele ia conseguir o que de fato o motivava o coração dele, que é o amor. A morte dele foi voluntária. E o que eu preciso aprender sobre essa morte voluntária? Embora ela ocorreu há 2000 e poucos anos atrás, ela acontece todo dia na vida daquele que crê, ela é realidade. Ela não passa despercebido, pelo contrário, ela faz o que aquele segundo malfeitor fez. Eu reconheço o meu erro, mas deixa que eu esteja com você. O cara não passa batido, ele não se perde no meio das realizações ou do tempo passado, ele continua transformando Jesus em algo extraordinário. Embora Jesus seja ordinário, ou seja, algo que é vivido todos os dias, ele transforma aquele convívio em algo extraordinário. Tem pessoas que lidam com Jesus como se fosse alguma coisa opcional, não é. Jesus é Jesus, mas para que Jesus seja realidade na vida minha e tua, ele precisa ser extraordinário. Tem muitas pessoas que muitas vezes entendem a importância de pessoas na vida quando elas perdem essas pessoas. Isso acontece novamente, eu vou usar o exemplo do casamento. Poxa, você tem tua esposa, você tem teu seu esposo, você tem o seu filho ali e tal, e muitas vezes você não dá atenção porque tem coisas importantes acontecendo. E aí, por algum motivo, quando o filho vai embora, quando a filha vai embora, quando o marido ou a esposa vai embora, você fala, meu, e agora o que vai ser da minha vida? Aí você sente uma dor incrível, porque aquela pessoa faz falta para você. Mas aquela pessoa estava do teu lado a vida inteira e você, poxa vida. Assim é com Deus, Deus está do nosso lado todo dia. Mas eu não posso
tratar Jesus como se fosse uma pessoa ordinária. Ele é extraordinário. Você não pode tratar sua esposa como uma pessoa normal, uma pessoa ordinária. Você tem que tratar tua esposa como uma pessoa extraordinária. Você precisa tratar teu esposo como uma pessoa extraordinária. Você precisa tratar teu filho, tua filha como uma pessoa extraordinária. Você precisa tratar os teus amigos como pessoas extraordinárias. Você precisa tratar o teu próximo como pessoas extraordinárias. Porque se você não tratar dessa forma, você não vai conseguir ministrar na vida dela o extraordinário. Porque o extraordinário é a língua, é a comunicação da fé. E eu não estou falando sobre comprar algo melhor. Eu estou falando sobre viver algo melhor. Porque quando eu vivo o extraordinário vai fazer parte da minha vida. Hebreus ele fala, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, não fazendo caso da desonra, da infâmia. E a gente luta justamente por conta disso. Quando alguém faz alguma coisa que a gente não gosta, a gente para de fazer. Jesus lutou contra isso porque ele foi desonrado, mas ele honrou. E foi a honra dele que desestruturou as estruturas de desonra e nos deu caminho até o céu. E está sentado diante, na destra do trono de Deus. Toma cuidado com o que você está ouvindo. As pessoas muitas vezes mudam seu comportamento pelo medo de ficarem de fora. Esse medo traz com que tomem decisões ruins. Muitas vezes nós nos sentimos rejeitados, e na verdade aquela rejeição não existe. Muitas vezes nós temos medo de algumas coisas e por isso nós não damos mais um passo, não acreditamos, isso pode nos deixar fora. Então um grande medo que você tem por conta de atitudes é justamente aquilo que você alcança quando você deixa de fazer o que tem que ser feito. Provérbios 29 e 25, o temor do homem arma laços, mas os que confiam no Senhor está seguro. Deus nos convida a confiar nele da forma correta. O que significa preocupar-se demais com a opinião dos outros é uma armadilha. A verdadeira paz vem obedecer a Deus e não a grupos. Cada um tem os teus. E não que isso seja ruim. Passa a ser ruim quando isso te tira você do lugar onde Deus te colocou. É ruim quando isso te tira as verdades que foram plantadas no seu coração. Quando a gente fala sobre grupos, a gente vê ali o mesmo grupo que elogiava Jesus, olhava para os milagres, né? Eles pedem a sua morte. Cara, como passou rápido. A maravilha do milagre, do menino que foi ressuscitado, do cara que não andava e passou a andar, da mulher com fluxo de sangue, como passou rápido, como que o cara esqueceu aquilo rápido. Amados, quando nós não estamos falando de coisas materiais, quando diz respeito a Deus, meu irmão, você vai entender quando você aprender a entrar no sobrenatural de Deus pela fé. Lucas 23, 21 fala, eles porém gritavam crucifique, os mesmos que ficaram espantados com aquilo que Jesus fazia, mandaram crucificar porque eles não viram o que estava sendo feito na motivação que Jesus fazia, que era por amor. Uma multidão ela pode ser influenciada por líderes, por pessoas que nós consideramos importantes. Mesmo quando pessoas poderosas, influentes, falam qualquer coisa diferente, o que é verdade, ela não vai mudar. Deus continua em primeiro lugar. Essa verdade fala sobre o caminho estreito. O caminho estreito é o caminho que nos leva à vida eterna, ou seja, não é um caminho fácil. É um caminho que você tem que ficar se ajustando, procurando uma brecha, procurando um meio. Ontem nós fomos passear num local aqui em Portugal muito bonito. Só que para chegar naquele lugar, difícil. Eu queria que tivessem registrado para eu mostrar para a galera que fala que eu não consigo. Pô, eu subi na parede, cara, escalei, cara. Né? Os barrancos e tal, difícil. E ali eu chegava naquela montanha e eu ficava olhando, mas eu falei, cara, na dúvida coloca o bumbum no chão. Eu preciso chegar no lugar. Estava me adaptando. Eu estava me adaptando ao ambiente, eu estava me adaptando às dificuldades, porque eu queria chegar naquele lugar que ele é bonito. E eu cheguei. Mas tinha pedras. Umas eram cortantes, outras eram pontiagudas, outras eram soltas, mas eram pedras. E elas só estavam ali para fazer com que aquele momento se tornasse mais incrível. Porque quando você chega no lugar que eu queria chegar, eu fiquei muito feliz. Mas a história não termina no lugar da felicidade, porque você tem que voltar. As mesmas pedras que eu passei para chegar, eu tive que enfrentar elas para voltar. E as dificuldades da descida eram uma, agora as dificuldades da subida eram outras. É assim a vida. Eu chego no lugar, mas muitas vezes não tenho que ficar lá.
E quando eu não tenho que ficar no lugar, eu tenho que voltar. E quando eu volto novamente, as mesmas dificuldades. Aí você fala, poxa vida, que gostoso. Agora eu perdi isso, vou ter que enfrentar dificuldade de novo, amados. Algo novo Deus sempre tem para você lá na frente. Mas se você só não vai conquistar, se você quiser ficar parado e não enfrentar as adversidades. Tem pessoas que não quiseram descer. Tem pessoas que não descem. Eu estou usando esse exemplo de ontem, né, e trazendo alguns detalhes. Tem pessoas que não descem. E algumas delas são egoístas. E falam, não desce também. Mas para ela, o descer talvez seja ok. A pessoa não quer. A pessoa não pode. E não tem erro nisso. Mas e você? Quando você deixa de fazer alguma coisa porque alguém que não tem condição e Deus não permitiu que fizesse, venha dizer para você uma coisa que você não deveria estar ouvindo. E você não faz também, por conta da experiência do outro. Mas naquele momento Deus queria que você tivesse a sua experiência. Naquele momento Deus queria que você tivesse a sua história. Caminhos estreitos são caminhos difíceis. Mateus 7,13 fala, entre pela porta estreita, pois a porta larga é o caminho espaçoso, leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Esse texto está falando sobre multidão. O caminho de Deus, ele sempre vai exigir esforço. Viver as oportunidades da cruz, ela sempre vai demandar esforço. De novo, o Senhor fala para nós, toma cuidado com as escolhas da multidão. Eu tenho a impressão que naqueles momentos, onde Jesus estava na cruz, ele estava exalando um perfume maravilhoso. Cara, não tinha... Na cruz ele estava no auge do seu chamado. Ele estava vivendo um extraordinário. Nenhuma cura, nenhuma libertação, nenhum ato espantoso que ele fez se igualava àquele momento. Não. Ele andou sobre o mar. Uau! Cara, ele libertou milhares e milhares de oprimidos por demônios. Ele curou milhares e milhares de pessoas. Ele falava com autoridade, mas nada do que ele tinha feito até aquele momento era tão poderoso quanto aquilo que ele está fazendo. Aquele momento existia um ambiente extraordinário. Tal qual, creio eu, que seja o ambiente que nós estamos vivendo hoje. Avalie a tua vida. Olhe com cuidado, não como aqueles que querem ver alguma coisa. Olhem para a tua vida como aqueles que querem sentir alguma coisa. Porque embora Jesus, naquele momento, ele era a expressão maior do amor de Deus. A estatística cruel se apresentou novamente. Muita gente não sentiu. Porque estava vendo um homem na cruz. E quantas vezes a gente olha para Jesus e a gente quer colocar ele de novo naquele lugar. O bonito de Jesus é a cruz. Mas não ele lá. É ele passando por lá e sendo o que ele sempre foi, Deus. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho único, unigênito no mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como pagamento pelos nossos pecados. Eu falo que Ele amava porque Ele olhava para aqueles caras que estavam matando Ele, gritando, xingando, e Ele falava assim, eles não sabem o que fazem. As pessoas que se levantam contra você, na maioria das vezes elas não sabem o que fazem. Naquele dia de multidão, a Bíblia relata que um homem foi para o céu. Eu termino essa ministração dizendo, sem esforço, a estatística é contra nós. Sem esforço, a estatística é contra. Agora, com esforço, eu não estou falando qualquer esforço. Eu não estou falando para você trabalhar 30 anos, eu não estou falando para você acordar cedo e dormir tarde, eu não estou falando para você abrir mão da tua família por conta do trabalho, eu não estou falando para você abrir mão da tua igreja por conta dos seus compromissos, eu não estou falando nada disso. O esforço que eu estou falando é o esforço que aquele homem na cruz, mesmo com dor, mesmo sentindo o peso das suas atitudes, os erros todos que ele cometeu, a imperfeição da vida que ele viveu,
Mesmo assim, ele foi sensível para aproveitar a oportunidade que ele estava tendo ali. Ele olhou e enxergou Jesus como Deus, não como mais um. Eu queria que você fechasse os seus olhos um instante. Por um instante eu queria que você fechasse os seus olhos e pudesse contemplar a oportunidade que você está tendo hoje. Essa oportunidade não diz respeito a coisas, mas essa oportunidade diz respeito a mudança. E a mudança que Deus fala hoje é sobre você. Como você tem enxergado Jesus na sua vida. Ele é mais um. Infelizmente, quando nós enxergamos Jesus como mais um, nós agimos fazendo dele mais um. Nós agimos fazendo dele como se ele fosse qualquer pessoa. E o grande perigo disso, que embora Jesus sempre vai ser Jesus, ele vai ser Jesus somente para aqueles que creem. Ele somente vai ser Jesus para aqueles que entregarem a sua vida para eles. Pastor, eu já entreguei a minha vida para Jesus. Está aí. Está aí mais uma oportunidade para você se enxergar. Se você já entregou a tua vida para Jesus e se você o reconhece como Senhor e Salvador, por que ele ainda não tem sido primeiro lugar na tua vida? Por que ainda você continua fazendo escolhas que não são compartilhadas com ele? Porque ainda você não dá para ele a primazia dos primeiros frutos, ou porque você não entrega para ele o teu primeiro louvor, a tua primeira adoração? Porque ainda o teu eu é tão importante, no momento onde o teu eu pode ser a tua maior pedra. Mas ele pode fazer da tua pedra, junto com a minha pedra, com a pedra daquele que está do teu lado, uma estrutura que venha nos proteger, ao invés de matar. A única coisa que ele quer que você faça, que você coloque o teu coração e diga para ele: Deus, eu peço perdão por ter vivido tanto tempo por mim mesmo, mas hoje eu quero aproveitar essa oportunidade e te colocar em primeiro lugar na minha vida de verdade. Talvez você fale: eu já fiz isso tantas vezes. Mas eu digo para você, se aquele outro ladrão tivesse ficado calado, ele não teria sido salvo. Então, se você quer consertar a maneira que você tem vivido para Jesus, eu queria te convidar a ficar de pé. E demonstre o teu interesse, o teu desejo de mudança de vida. E eu quero orar por você em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Porque o Senhor é Deus e continua sendo Deus. O teu reinado, ele não se manifesta por conta da força. Daquilo que para todos, força, são movimentos bruscos, que visa destruir o próximo. Mas a tua força, Pai, ela é manifestada através do teu amor. O teu amor nos coloca diante de ti, meu Pai, sem armas, sem escudos, sem armaduras. O teu amor faz com que nós estejamos diante de ti, meu Pai, prontos para receber de ti tudo aquilo que você quer dar, não aquilo que nós queremos. E quando o Senhor dá de uma forma tão pura, uma forma tão delicada, que parece que, embora sendo homens, nós nos tornamos filhos de Deus, príncipes. É como se nós estivéssemos, meu Pai, recebendo um título de nobreza, que nos dá direito de chegar em lugares onde antigamente nós não éramos aceitos. Mas esse título me dá uma autoridade que me coloca em qualquer lugar, mas principalmente num lugar chamado céu. Questionamos tanto tempo, questionamos tanto a demora. Esse documento nos coloca na eternidade, onde o tempo não mais é limite.
Nesse momento não teremos que lutar mais como chegar cedo ou ficar até tarde, porque ali a realidade é outra. Mas para que nós possamos vencer e viver nessa realidade, enquanto há tempo, o Senhor nos chama a aproveitar. Assim diz o Senhor para aqueles que ouvem. E aqueles que ouvem te agradecem, Pai, e te pedem: nos ajude, Deus, aumente a nossa fé, que nós possamos ver a Tua glória, Pai, hoje e todos os demais dias da nossa vida, em nome de Jesus.